Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre o movimento da Terra, capítulo 8. Mais tarde veremos o movimento da Lua também, em outro vídeo. Então, nós vamos estudar o movimento de rotação e translação que a Terra faz. Mas antes, vocês vão fazer uma leitura do texto sobre Terra plana. Que história é essa? Tá? Não deixem de ler, não. Eu não vou ler para vocês para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então, nós vamos começar a estudar um assunto que interessa a maioria das pessoas, né? Que é a astronomia. Vamos iniciar pelos movimentos que o planeta Terra faz. Astronomia, conhecendo a amplitude do lugar em que vivemos, né? Para começar, a astronomia é a ciência que estuda o universo, os corpos celestes, que estão nele, como as estrelas, os planetas e os cometas, e os fenômenos que acontecem com eles no espaço. É considerada uma das ciências mais antigas, pois há milhares de anos o ser humano já fazia registro de suas observações, né, a respeito do que via no céu. Isso permitia conhecer melhor as épocas chuvosas, as secas do ano. Para que servia isso, né, gente? Para plantar, né, para fazer o plantio, a colheita, fazer no momento certo, na hora certa, né? Grande parte das modificações que vemos no céu se deve aos diferentes movimentos que os corpos celestes fazem no universo, como movimentos feitos pela Terra e pela Lua, por exemplo. Mas antes de conhecê-los, vamos ver um pouco mais sobre como é o local em que nosso planeta está localizado. O Sol que observamos durante o dia é uma estrela, a mais próxima do nosso planeta. Provavelmente, gente, vocês já viram essa matéria, né, em outros anos. E esse Sol nos fornece luz e calor. O Sistema Solar possui 8 planetas que orbitam ao redor dele, né, que se movem ao redor do Sol, sendo mais próximo para o mais distante. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Exatamente nessa ordem. O Plutão, né, vocês já devem ter ouvido falar dele, foi descoberto em 1930 e era considerado o 9º planeta. Na época em que eu estudei na escola, Plutão era considerado planeta. Mas em 2006, ele foi rebaixado a planeta anão, tá? O planeta Terra não está parado no universo. Pelo contrário, ele faz diferentes tipos de movimento. Quando o planeta dá um giro completo em torno de seu eixo, terá se passado um dia. E quando a Terra dá a volta completa ao redor do Sol, terá se passado um ano. Então, vamos ver esse movimento com mais detalhes. Antes de começar a falar sobre rotação, vamos ler esse quadrinho aqui do Dialogando, só para a gente refletir. Por que o Sol de manhã está de um lado do céu e no final da tarde no lado oposto? O que indicam as palavras norte, sul, leste, oeste? Em seu dia a dia, quando você usa a palavra rotação, qual é o significado dela? Os relógios digitais marcam 24 horas para o decorrer de um dia inteiro. O que faz o dia para levar todo esse tempo? Então, algumas perguntinhas para a gente pensar antes de falar sobre rotação. Então, todos os dias observamos o Sol, a Lua, as estrelas em diferentes posições no céu. Esse movimento aparente desses corpos ocorre devido ao movimento de rotação da Terra.
planeta gira em torno de um eixo imaginário, que passa por dentro do planeta, indo do Polo Norte até o Polo Sul. Portanto, não é o Sol, as estrelas que estão girando ao redor da Terra, mas nós temos essa impressão, porque na verdade é nosso planeta que está girando constantemente. É por isso que observamos diferentes corpos celestes em nosso céu. O sentido de rotação da Terra é de leste para oeste. Devido a isso, observamos os corpos celestes aparentemente se deslocando em sentido contrário, indo de leste para oeste. O exemplo mais claro é o Sol, que de manhã nasce a leste no céu que observamos e se põe a oeste. Aí a imagem, né? O eixo de rotação, Polo Norte, Polo Sul. Enquanto o planeta está virado para o Sol é dia, e o que não está virado para o Sol é noite, né? Então temos aqui a ilustração do Sol e da Terra girando em torno do seu próprio eixo. É possível observar que metade do planeta está sendo iluminada pelo Sol, que é dia, e metade noite. Também é destacada a inclinação da Terra, né? Pode observar que o eixo da Terra é inclinado. Esse movimento de rotação de nosso planeta em torno do seu próprio eixo leva cerca de 24 horas. Quando uma parte do planeta está voltada para o Sol e recebe sua iluminação, naquele momento ocorre o que chamamos de dia, a parte mais clara do dia, manhã e tarde. Conforme o planeta faz o seu movimento de rotação, essa parte do planeta vai em direção ao lado oposto e não iluminado pelo Sol. Por isso o céu fica escuro. A esse momento damos o nome de noite. Então, quando a gente se pergunta, né, o que dá origem aos dias e às noites? Movimento de rotação. Assim, quando um local do planeta é dia, do outro lado do mundo será noite. Como o globo terrestre em mãos fica fácil de obter exemplos, quando no Brasil o horário de Brasília é meio-dia, no Japão será meia-noite e vice-versa. Quando no Japão for meio-dia, no Brasil será meia-noite. Temos também um dialogando para se pensar antes de falar do movimento de translação. Então vamos ver aí. A Terra está sempre à mesma distância do Sol? Quantos dias tem um ano? Por que ele tem esse período de duração? Você já ouviu falar no dia 29 de fevereiro? Ele acontece todos os anos? Quais as alterações você percebe no clima ao longo do ano? Então, aí já deu algumas dicas, né, do que acontece quando temos o movimento de translação. Além do movimento de rotação, a Terra realiza outro movimento muito importante e que tem grande influência sobre as vidas, a translação. Esse é o nome dado ao movimento que o planeta Terra faz ao redor do Sol. O caminho que os planetas fazem ao redor do Sol é denominado órbita, né? Os planetas ficam orbitando em volta do Sol, sendo a órbita do nosso planeta chamada de órbita terrestre. O formato da órbita terrestre se aproxima de uma elipse e o Sol não fica no centro dessa trajetória, mas sim mais próximo de um dos lados da órbita. O ponto da órbita em que a Terra fica mais próxima é chamado periélio e o mais distante, afélio. Aqui nós temos uma ilustração, né, dos principais movimentos da Terra. O de rotação, aqui o de rotação está mostrando aqui a linha vermelha para representar, tá? Então, porque ele não para de girar um para girar
no outro. Faz os dois ao mesmo tempo. Enquanto faz o movimento de rotação, vai fazendo também o movimento de translação, tá? Destacam-se também diferentes posições ao longo do ano, né? Enquanto é verão no hemisfério sul, vai ser inverno no hemisfério norte. Enquanto será inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Tá bom? A Terra leva cerca de 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. É devido a essas horas extras que sobram, né? E que a cada 4 anos temos um ano bissexto, que é um ano com um dia a mais, no mês de fevereiro, né? A gente chama de ano bissexto o ano que tem um dia a mais, que são 29 dias no mês de fevereiro, tá? Por quê? Porque é a junção dessas 6 horas aqui, ó, que sobram, tá vendo? Então, juntando 6, 6, 6, 6, vai dar o quê? 24 horas, um dia a mais. Por isso que a gente chama de ano bissexto. A cada 4 anos acontece. Em relação às estações do ano, elas ocorrem devido à inclinação do planeta Terra. Durante alguns meses, a parte do planeta que está abaixo da linha do Equador, onde a maior parte do Brasil está, recebe mais intensamente os raios solares do que a parte do planeta que está acima. Então, nessa época do ano, será verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. 6 meses depois, a situação se inverte. O hemisfério norte receberá com maior intensidade os raios solares, sendo verão por lá, e inverno no hemisfério sul, com raios solares menos intensos. Antes do verão, nós temos a primavera e, antecedendo o inverno, temos o outono. Devido a essa diferença entre as estações do ano, nos hemisférios norte e sul, no mês de dezembro aqui no Brasil é verão, quente, muito quente, enquanto nessa época no hemisfério norte é inverno. Por isso, quando assistimos filmes europeus ou norte-americanos relacionados ao Natal, à neve, né? Bem legal ver essa diferença. Coitado do nosso Papai Noel, né? Aí, gente, tem as atividades que eu vou postar lá na plataforma, tá? Qualquer dúvida a gente tira. Beijinho.